Olá, pessoal! Vou fazer a correção dos nossos exercícios propostos como tarefa do dia 20, onde era o exercício número 1 da página 391, o exercício número 3 da página 393 e o exercício número 2 da página 396 e 397. Ele fala sobre a resolução de equações do segundo grau com enunciados diferentes. Então, veja, cada vez que tu olhar uma equação de segundo grau aparecer resolva, determine, ache as raízes da equação, então eu tenho que ver qual das três situações eu uso. O fatório, jogo para trás, some produto ou aplico Bhaskara. Essa é a parte que os alunos devem saber qual maneira resolver em qual equação de segundo grau. Então, veja, isso aqui é uma equação do segundo grau completa, eu poderia fazer por Bhaskara ou fazer direto, que é aplicar a soma e o produto. Lembrando, eu posso fazer essa parte, tentar fazer direto, quando o meu coeficiente A vale 1. E eu procuro sempre deixar ele positivo também. Se por acaso tivesse um menos aqui na frente, eu deveria multiplicar toda a equação do segundo grau por menos 1. Sempre o coeficiente A deve ficar positivo. Então, multiplicando dois termos tem que dar o último, que é o C, que é o menos 20, e somando dois termos tem que dar o B de sinal trocado, que é menos 1. Os números serão menos 5 e 4. Menos 5 e 4. Vejam, menos 5 vezes 4, menos 20, menos 5 vezes 4, menos 1. Alguns alunos perguntaram para mim se poderia ser menos 4 e 5. Não poderia, porque menos 4 com 5 dá 1 positivo. E tem que dar o do meio de sinal trocado. Então, menos 5 e 4. Aqui mais uma equação do segundo grau completa. Posso tentar fazer por soma produto. Multiplicando dois termos tem que dar o último, que é menos 27. E somando dois termos tem que dar o do meio, que é o B de sinal trocado, 6 positivo. Menos 3 e 9. Menos 3 e 9. Menos 3 vezes 9, menos 27. Menos 3 com 9, 6 positivo. Menos 3 e 9 é a solução do exercício número 1. O exercício número 3 está dizendo: resolva as equações multiplicando ou dividindo por dois membros pelo coeficiente x ao quadrado. Lembra? Eu coloquei lá na tarefa e apenas resolva a equação. Isso aqui é uma equação completa. Então eu preciso aplicar Bhaskara. Calma, será que o A, B e o C não são múltiplos simultâneos? Sim, são múltiplos simultâneos de 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2, e 12 negativo dividido por 3 dá menos 4. Aí eu vou tentar fazer por soma e produto, porque o meu coeficiente A vale 1. Multiplicando dois termos tem que dar menos 4, somando dois termos tem que dar menos 2. O aluno vai tentar e não vai conseguir fazer direto. Vejam, era um número difícil, menos 1 menos raiz de 5 e menos 1 mais raiz de 5. Então, por isso que eu digo às vezes tentar, não é sempre que vai dar para fazer por soma produto. Então, o que eu deveria fazer? Eu deveria aplicar a fórmula de Bhaskara. Lembra? B ao quadrado menos 4AC. Quanto vale o meu A? O meu A vale 1. O meu B, 2. O meu C, menos 4. Vejam, B ao quadrado menos 4AC. Cheguei à conclusão que o meu delta deu 20. Então, segunda parte da fórmula. Aí um aluno diz assim, mas às vezes o delta não dá exato, porque eu tenho que tirar a raiz quadrada dele. Tudo certo? Vai acontecer um número bem feio ainda na letra B desse exercício. Quando eu digo feio é porque não é um quadrado perfeito. Então, quando o delta deu 20, x é igual a menos b mais menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos 2 mais menos a raiz de 20 sobre 2 vezes o valor do a, que vale 1. Lembrando que quando eu simplifico, eu abandono essa equação aqui. Eu uso apenas a simplificada. Então, ou eu uso a não simplificada, ou eu uso a simplificada. Eu não posso misturar elementos A, B e C das duas. Ou uma ou outra. Então, fica. A decomposição de 20 é 2 raiz de 5. Precisa decompor? Sim, precisa decompor. Então, vai ficar menos 2 mais menos a raiz de 20 dividido por 2 vezes 1, que vai dar 2.
Então, isso vai ficar, vejam, o 2, ele divide tanto esse quanto esse. Lembra, lá em racionalização, tudo ou nada. Então, isso vai ficar 2 mais 2 raiz de 5 sobre 2, porque um é x1, outro é x2, um no mais, outro no menos. Então, 2 mais 2 raiz de 2 sobre 2 e menos 2 menos raiz de 5, né? Sobre 2. Vejam, um no mais, outro no menos. Esse 2 divide tanto esse quanto esse, assim como divide tanto esse quanto esse. Vejam, 2 dividido por 2 dá 1, e 2 raiz de 5 dividido por 2, raiz de 5. Então, um no mais e outro no menos. Resposta, menos 1 mais raiz de 5 e menos 1 menos raiz de 5, sempre em ordem crescente. Primeiro o menor, depois o maior. Vejam a letra B, ó. Ela não é múltipla ABC de ninguém. Eu precisei aplicar o delta. Delta, b ao quadrado menos 4ac. Então, 7 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes menos 24. 49 mais 480, 529. É um número feio, por isso que eu digo. Ele não dá para decompor, ele não é um quadrado perfeito. Então, fica menos b. Vejam, menos 7, mais menos a raiz de 529 sobre 2 vezes o a, que é 5. Então, vai ficar menos 7 mais menos a raiz de 529 sobre 10. Não dá para dividir o 529. x1, menos 7 mais raiz de 529 sobre 10. x2, menos 7 menos raiz de 529 sobre 10, porque é um no mais e outro no menos. E essa solução fica realmente feia, um número feio. Menos 7 menos raiz de 529 sobre 10 e menos 7 mais 529 sobre 10. E o outro exercício era o exercício número 2 da página 396, onde é uma equação completa do segundo grau e não múltipla os três elementos entre si para deixar o a valendo 1. Então, eu vou aplicar o delta, ó, b ao quadrado menos 4ac, e a segunda parte, que é x igual a menos b mais menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Vocês vão ver que, às vezes, aparece assim, ó, em algumas videoaulas, menos b mais menos b ao quadrado menos 4ac, porque essa é a fórmula do delta. Então, o aluno bota já o delta aqui dentro. Eu não faço isso, não aconselho. O ensino médio também não é feito dessa maneira. Então, o que eu digo para vocês é: calcule o delta separado e depois joga dentro da outra forma, tá? Até porque se o teu delta der negativo, tu pode parar. Então, b ao quadrado menos 4ac, resolvi toda a parte, ó, a3, b menos 7, c2, o delta deu 25. Então, menos b, joguinho de sinal, né? Menos vai dar 7 positivo, a raiz de 25 vai dar 5, 2 vezes a, que vai dar 2 vezes 3, que vai dar 6. Vejam, um no mais, outro no menos, x1 e x2. Então, o meu x1 vai ser 7 mais 5, que vai dar 12, dividido por 6 dá 2. E o x2 vai ser 7 menos 5 sobre 6, que dá 2 sextos, que é múltiplo de 2, que é 1 terço. Lembrando que algumas pessoas usam, em vez de x1, x2, ele bota x' e x duas linhas. É a mesma situação que x1 e x2. Então, conjunto de solução, 1 terço e 2. Aqui, também é uma equação do segundo grau completa. Eu vou aplicar o delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 784, que é 28 ao quadrado, menos 4 vezes 49 vezes 4 dá 784, o delta dá zero. Alguns alunos perguntaram para mim quando o delta dá zero eu paro. Claro que não. Tu paras quando o delta der negativo. Aí o conjunto de solução é vazio. Então, segunda parte, x é igual a menos b mais menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Vejam, a fórmula está aqui. Então, fazendo joguinho, ó, menos 28 mais menos a raiz de zero, que é zero, e 2 vezes 49 vai dar 98. Lembre-se, quando o teu delta é igual a zero, o x1 é igual ao x2. Se o aluno quiser calcular um x somente, pode. Somente quando o delta dá zero, porque o x1 será igual ao x2. Então, veja, menos 28 mais 0 sobre 98. Resposta, menos 28 sobre 98, porque é múltiplo de
14 menos 2 sobre 7. Então, o x2 também será menos 2 sobre 7. Por quê? Porque menos 28 menos 0 continua dando menos 28. Então, ficará também menos 28 sobre 98. E o meu conjunto solução, o x1 e o x2 são iguais. Eu não escrevo elementos repetidos dentro de uma equação. Lembre-se, quando o teu delta é maior do que 0, terás duas raízes reais e distintas. Duas raízes diferentes. E quando o delta é igual a 0, o x1 é igual a x2. Ou seja, possui uma única raiz real. Aqui, a minha equação na letra C, continuação do exercício, era uma equação completa, só que o meu A valia 1, então eu fiz por soma e produto. Ó. Quando eu digo produto é a multiplicação, soma é mais, multiplicando dois termos tem que dar o último, somando tem que dar o do meio de sinal trocado. Cuidado para não errar com fatoração, pessoal. Então, os números serão menos 9 e 3. Conjunto de solução, menos 9 e 3. Menos 9 vezes 3, menos 27. Menos 9 com 3 tem que dar menos 6. Está aqui o conjunto de solução. Na letra D, eu aplico a fórmula de Bhaskara, porque a minha equação de segundo grau é completa e o valor do meu A não é 1, não posso fazer direto, então eu sou obrigado a fazer pela aplicação da fórmula. B ao quadrado menos 4AC, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, vai dar 7 ao quadrado 49, 4 vezes 5 vezes 3, 60, o meu delta deu negativo. Vejam, quando o delta é menor do que 0, ou seja, o delta para ser menor do que 0 tem que ser negativo, quando o delta é negativo não possui solução, ou seja, não possui raízes reais. A solução é vazia. Na letra E, é uma equação incompleta. E aí? Eu fatoro ou jogo para trás? Eu fatoro porque 5 e 45 são múltiplos. Estás errado. Eu só fatoro quando eu tenho, ela é incompleta em C, quando eu tenho um x ao quadrado e um x. Quando ela é incompleta em B, eu preciso jogar para trás, mesmo sendo os 5 e 45 múltiplos. Então, eu coloco o 5, deixo na frente, o 45 eu jogo para trás, 0 mais 45, 45. 45 dividido por 5 dá 9. Então, a raiz de 9 vai ser mais, menos, não esquece, mais, menos 3. Conjunto de solução, menos 3 e 3. E aqui eu fatoro, porque ela é incompleta em C, ou seja, o C não existe. Eu coloco 6x em evidência. Lembrando que eu posso colocar somente o x em equações, mas eu faço da maneira correta, porque esses dois termos são múltiplos simultâneos de 6x. O que eu multiplico por 6x que dá 6x quadrado? X. O que eu multiplico por 6x que dá 18x? 3. Pego o que está fora do parênteses e igualo a 0, e pego o que está dentro do parênteses e igualo a 0. Aqui eu tenho que resolver, né? 0 dividido por 6 vai dar 0. Sempre que a minha equação é incompleta em C, uma das raízes, ou seja, uma das respostas será 0. E aqui, quando eu jogo 3 para trás, 0 menos 3 dá menos 3, conjunto de solução, menos 3 e 0. E o último exercício, ele tem duas propriedades de multiplicação, tá? Dois chuveirinhos duplos. Primeiro vezes primeiro, primeiro vezes segundo, segundo vezes primeiro, segundo vezes segundo. Aqui, primeiro vezes primeiro, primeiro vezes segundo, segundo vezes primeiro, segundo vezes segundo. E eu preciso jogar esse 17 para frente. Então, quando eu fiz o chuveirinho, que é a propriedade distributiva, eu cheguei a 2x² menos x, menos 6x mais 3, mais 2x ao quadrado, mais x, mais 4x mais 2, e quando eu joguei o 17 para frente, menos 17. Eu vou reduzir os termos semelhantes. 4x² com 2x² vai dar 4x². O menos x eu já cancelei com o mais x. E ao juntar menos 6x com 4x vai dar menos 2x. E 3 positivo mais 2 menos 17 dá menos 12. Vejam, ela não é múltipla de 4. Porém, o A, o B e o C é múltiplo de 2. Então, eu vou dividir toda a linha por 2. Preciso fazer isso? Claro que não. Eu faço para deixar a conta mais fácil. Mas não precisava.
Então, eu dividi tudo por 2 e se tornou 2x² menos 1x menos 6. Não posso fazer direto, eu preciso aplicar a fórmula de Bhaskara. Delta b ao quadrado menos 4ac. Cheguei à conclusão que o meu delta deu 49. Veja, o delta é maior do que zero. Vai ter duas raízes reais e distintas, diferentes. Então, x é igual a menos b. Cuidado com esse detalhe. O menos da fórmula com o menos do valor do elemento b. Então, menos b mais menos a raiz do delta, que deu 49, que eu estou usando essa equação aqui, eu desprezei a outra, dividido por 2 vezes a, onde o a vale 2. Então, fica menos com menos, 1, mais menos a raiz de 49, que é 7, 2 vezes 2, 4. O meu x1, 1 no mais, o x2 no menos. Um no mais, outro no menos. 1 mais 7, 8, dividido por 4, 2. Essa é uma das respostas. E o outro, 1 menos 7 sobre 4, que vai dar menos 6 sobre 4, que é múltiplo de 2, menos 3 sobre 2. Primeiro vem o menor, depois vem o maior. Então, essa é as raízes da equação. Conjunto de solução, menos 3 sobre 2 e 2. Então, essa é a correção da tarefa proposta, os exercícios da página 391, número 1, 393, número 3, e 396 e 397, o exercício número 2. Uma boa correção e até a nossa próxima aula.